Bom dia, pessoal. Gabriel, bom dia, Lucas. Boa tarde, né? No caso, tô acostumado com os webinars na parte da manhã. Esse webinar é um pouquinho diferente na parte da tarde. Pessoal, vamos esperar 5 minutinhos aí para todo mundo ir entrando e se acomodando aí com a gente. E a gente já inicia o webinar, tá bom? Maravilha. Inclusive, se puderem confirmar aqui que vocês estão me escutando, estão vendo. Rodrigão, se puder dar um alô também, o pessoal já confirma se estão te ouvindo bem também. Boa tarde, pessoal. Show de bola. Me ouvem? Tudo certo. Valeu, Lucas. Obrigado pelo feedback. Boa tarde, Matheus. Ó, aguardando alguns minutinhos aí pro pessoal ir entrando e a gente já inicia esse webinar, tá? O assunto de hoje a gente vai falar do GenAI, produto novo aí da Cronos, lançamento dos últimas semanas aí, bastante novidade aí com o time da Cronos. Pessoal, inclusive estou fazendo compartilhamento da minha tela também. Se vocês puderem confirmar que estão vendo, tá? Eu agradeço. Opa, obrigado pelo feedback, Matheus. Bom, pessoal, vamos dar início então. Aí o pessoal vai entrando e vai acompanhando a gente. Legal informar até antes da gente iniciar, o material desse webinar vai ser disponibilizado via e-mail para todo mundo que fez a inscrição do webinar, tá? E a gravação desse webinar, ele vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube. Então, lá na barrinha de pesquisa do YouTube, é só jogar Contigo Security, que vocês conseguem ver esse e os nossos outros webinars todo por lá na íntegra, tá bom? Bom, então, iniciando, falando um pouquinho aí de GNA, sua empresa está preparada para os riscos da Shadow AI dentro dos ambientes corporativos, né? Ah, Comigo hoje a gente tem aqui o Solution Engineer da Acronis, especialista em Acronis, o Rodrigo. Rodrigo, obrigado aí pela sua presença, pela sua participação conosco. E eu, Eu Guilherme que Pimenta, sou. agradeço. Show de bola. E eu sou o Technical Account Manager da Contega aí, um dos responsáveis por fazer esses webinars acontecer, tá sempre trazendo aí uns assuntos bem interessantes aí que estão mais em evidência no dia a dia. Bom, o que que a gente vai trazer então aqui, nossa agendinha desse webinar, tá? Primeiro a gente vai fazer uma apresentação rápida aqui da Contigo Security, e aí eu vou passar a bola para o Rodrigão que está aqui com a gente, e ele vai falar um pouquinho sobre o que é o Shadow AI,
e o que que ela representa, né? Qual o desafio que ela apresenta ali para as empresas no dia a dia, quais são os riscos de uso não autorizado das ferramentas de inteligência artificial, como identificar e controlar aplicações de inteligência artificial no ambiente corporativo, também falando um pouco sobre as boas práticas para fortalecer a proteção dos dados, dos ambientes, né? E trazer ali um pouquinho, falar um pouquinho mais a fundo sobre esse novo produto da Acronis, tá? Bom, então, falando um pouquinho sobre a Context Security, nós somos uma consultoria especializada em segurança da informação, então a gente ajuda as empresas a alcançar algumas normas, alguns compliances, né? Por exemplo, a LGPD, GDPR, ISO 27000, ISO 27701, e hoje a gente atua em duas grandes frentes aí da nossa operação. A gente tem a parte de compliance com Security of Check, treinamento de segurança para os usuários finais, conformidade com o LGPD, auditoria das ISOs, seguro cibernético, DPO as a Service e os pen tests, tá? E os nossos serviços gerenciados. Que a gente consegue fazer serviços gerenciados de firewall, antivírus, DLP, backup DR, gestão de vulnerabilidade, CIEM, PAN, cofre de senhas, MDM, inclusive boa parte desse tipo de produto a Acronis tem em seu portfólio, né? Então a gente consegue entregar ali não só o produto para vocês, o produto em si, mas também toda a expertise, toda a mão de obra para que vocês não precisem se preocupar em adquirir uma licença. E às vezes a gente entende que no dia a dia os times de TI estão cada vez mais enxutos, né? E aí a gente disponibiliza o nosso time para fazer ali toda a gerência dessas ferramentas para vocês, tá bom? Falando aqui um pouquinho dos nossos parceiros, a gente tem a Cronis, igual eu comentei, a Cronis aqui com a gente hoje com diversos tipos de ferramentas, mas o nosso foco realmente é trabalhar com as fabricantes que estão sempre no topo do mercado aí, as mais renomadas, que entregam soluções de qualidade para os nossos clientes. E falando um pouquinho da expertise do nosso time, então, fora as certificações das fabricantes, então, todo o nosso time, por exemplo, é certificado nos produtos da Acronis, a gente tem algumas outras certificações, algumas da Exim, Privacy Data Protection, Cyber Identity Security, tem a certificação de Ethical Hacker também, muito, muito importante para os pentests, então, o nosso time aí extremamente qualificado para conseguir atender vocês em qualquer âmbito que seja necessário, tá bom? Bom, agora eu vou parar o meu compartilhamento de tela e passar a bola para o Rodrigo, que está aqui com a gente. Ele vai fazer o compartilhamento ali com o material de hoje para a gente. Rodrigão, show é contigo agora, meu querido. Obrigado pela presença aí. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Guilherme, pessoal. Boa tarde. Acho que minha tela já subiu aí para vocês. Se não tiverem subido, me avisem, tá? Queria me apresentar. Sou Solution Engineer na Cronis, junto com o meu pai Rafael. A gente toca tudo que for pré-venda e projeto na Cronis Brasil, tá? Profissional de mais de 20 anos de experiência no mercado, vem aí por uma trajetória longa de grandes companhias e trabalhando na área comercial e na área de vendas técnicas. A ideia hoje, se vocês quiserem me adicionar, tem o QR Code aqui no meu LinkedIn, fiquem à vontade. Vai ser uma prazer trocar ideias e experiências com vocês. A ideia é que a gente fale um pouco mais da Shadow AI, né, ou o que está acontecendo no mundo. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre a Acronis, né? Como a Acronis quem é a Acronis, né? Quem é essa empresa? Se vocês conhecem, se vocês não conhecem, é importante que vocês é, é, tenham essa visão da companhia, tá? Então, quem é a Acronis, né? A Acronis é uma empresa de cibersegurança. Ela foi fundada em Singapura em 2003. Ela tem sua sede na Suíça desde 2008. Ela é uma empresa totalmente isenta com relação à, à participação em qualquer âmbito político ou em guerra que se passa pelo mundo todo. Importante dizer que a gente tem alguns principais centros de distribuição, centro de desenvolvimento em Singapura, Bulgária e também tem em Phoenix, nos Estados Unidos. E a ideia é que a Cronis tenha
seja uma plataforma de segurança para você, olhando para o ambiente e olhando para as entregas que a gente tem hoje. É uma empresa hoje com mais de 750 mil clientes pelo mundo, mais de 21 mil provedores de serviços ou parceiros em 150 países, mais de 1.800 colaboradores em 60 países espalhados pelo mundo, 50 data centers em 35 países. A plataforma está disponível para mais de 26 idiomas, tá? E a gente tem um cenário com mais de 15 na nossa plataforma. A ideia aqui, falando, é um pouco das certificações, né? Como somos uma empresa de segurança e olhamos para continuidade de negócio, é importante que vocês saibam também quais são as nossas certificações e o que isso impacta no nosso dia a dia, ou o que isso atesta para vocês, de como a gente entrega o nosso ambiente. Se vocês precisarem de qualquer uma dessas certificações, pode entrar em contato aí com o Guilherme, ele vai ser um prazer a gente compartilhar isso com vocês. Importante dizer que a Acronis, ela tem 54 data centers espalhados pelo mundo, tá? Isso atesta que tudo que a gente fala aqui de nuvem, de armazenamento em nuvem, de informação, plataforma, estão rodando dentro dos nossos data centers, tá? Esses data centers atestam que a nossa preocupação com a tratativa do dado e com a disponibilidade das informações. A ideia é que, além de proteger os dados, nós também saibamos onde ele está e como ele está sendo protegido. Então, quando a gente fala de Acronis, a gente está falando de uma plataforma e uma empresa que olha para também a entrega dos seus próprios data centers. Só voltando um ponto aqui, no Brasil, nós temos 2 data centers, eles ficam em São Paulo, na região de Barueri, todos eles de certificação em Tier 3 para disponibilidade. Tá bom? Seguindo aqui, vamos falar de efetivamente do que é o Shadow AI e quais são os desafios, né, no mundo para inteligências artificiais. Em uma visão geral, aqui são aspas que foram publicadas no IDC, Panorama Digital, agora em 2006. Então, uma aspas, no mundo de pequenas e médias companhias, está ocorrendo a mudança fundamental. As PMEs estão passando por uma fase de experimentação tecnológica e adoção de estratégia com IA generativa. As tecnologias em nuvem no centro das suas atividades competitivas. Tá? Uma outra é que a IA agora é uma tendência dominante para empresas de pequenos e médio porte, com a meta delas de usar ferramentas de inteligência artificial lideradas pela área de marketing, venda, busca de escala e eficiência. Tá? Embora a maior parte da adoção ela tenha acontecido por meio de SaaS, o uso crescente de IA voltada para o consumidor final, autorizado ou não, ele cria riscos de segurança para empresas gerenciar ativamente. Tá? Só mais uma informação. Tá? O GenAI, ele é um mercado em plena expansão. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando aí de software, eles estarem mais ou menos em uma ideia de organização, de utilizando quase meio a meio entre software e serviço, 40% de inteligência artificial. Quando a gente olha para o mercado de proteção, é um mercado que está em crescimento. Por quê? Mais de 90% das organizações têm uma preocupação de segurança com a utilização das inteligências artificiais. Como controlo isso? Como eu olho essas informações ou como eu preparo o meu time para que eu não tenha vazamento de dado, né? Então, quais que são os riscos, né, de tudo isso que a gente está falando? A gente está falando da IA das sombras ou do Shadow AI, que nada mais é do que a utilização de inteligências artificiais por, pelos seus usuários
independente da forma como ele usa. Tá? Então, hoje eu posso, como usuário, utilizar um Cloud. Amanhã eu posso usar um GenAI. Depois de amanhã eu vou usar um ChatGPT. E depois eu vou usar um Copilot. E por aí vai. Tá? Isso traz para a companhia o Shadow AI, que você parte do princípio que você não tem controle daquilo que está acontecendo. Né? Então, 68% dos funcionários que são dados, ele já utiliza a ferramenta de IA não autorizada no trabalho. Por mais que você tenha a orientação de que todos utilizem a Copilot e o ChatGPT, algum vai usar alguma outra inteligência artificial que não faça sentido, tá? Ou que não esteja autorizado. Tá? 76% tem o uso ativo do BY ou AI, que é trazer a sua própria inteligência artificial, né? Que você traga a sua própria inteligência artificial que você já está acostumado a utilizar. O uso aumentou mais de 150% das pessoas utilizando inteligência artificial. 1 em cada 5 organizações já sofreu violação devido à IA paralela, devido ao vazamento do dado, ou devido à utilização de uma forma que não é a correta. Tá? Um outro dado, um outro risco que a gente olha aqui é a perda de privacidade de dados. Né? Então, dados confidenciais enviados para ferramentas de inteligência artificial podem resultar em violação de privacidade e não conformidade. Lembra que você tem um colaborador na sua companhia que ele pode pedir para o chat GPT, ele pode pedir para o Cloud, por exemplo, para fazer uma planilha de comparação de dados, para fazer uma apresentação baseada naquela planilha, ou formatar um gráfico que ele queira mais bonito para uma apresentação ou qualquer outra coisa. O que os usuários não entenderam ainda é que quando você dispõe esses dados para uma inteligência artificial, você está tornando esses dados públicos. Uma vez que você torna esse dado público, você expõe em companhia a uma falha de segurança. Ou você expõe a companhia, por exemplo, a uma falha de segurança olhando para LGPD. Se você estiver fazendo isso com um dado sensível, por exemplo, de colaborador, ou um dado de fornecedor, ou um dado de cliente. Você está exposto para olhando isso para a LGPD. Tá? Então, os dados corporativos carregados em ferramentas de inteligência artificial aumentaram, olha esse número, 485% de 23 a 24. A gente está em 26. Esse número deve estar infinitamente maior. Apenas 32% dos funcionários se preocupam com a privacidade dos dados. 44% das organizações já sofreram vazamento de dado confidencial pelas ferramentas de inteligência artificial. Esse é um dado extremamente importante, tá? E que vocês devem pensar e devem conversar com os clientes de vocês. A ameaça à segurança aconteceu no STJ há algumas semanas atrás. Um usuário queria deixar o inteligência artificial dele mais inteligente. Ele injetou um prompt dentro da inteligência artificial dele, abriu algumas portas que não deveriam ser abertas. E por essas portas que foram abertas, os dados foram corrompidos e as informações foram comprometidas do nosso STJ. Então, veja, o risco não é só você utilizar uma inteligência artificial e expor os seus dados. É o seu usuário tentar fazer algum uso da inteligência artificial com um prompt que ele pegou na internet, um prompt que ele reconheceu em algum grupo de relacionamento e implementar aquilo dentro do ambiente. Uma vez que ele implementa, ele gera esta falha de segurança. Gerando essa falha de segurança, eles põem não só o dado, mas como a companhia inteira. Tá? Então, 80% das organizações elas já observam agentes de IA realizado
ações não intencionais. Então, veja o quanto isso expõe a companhia. 32% já sofreram um ataque a aplicativos de inteligência artificial por meio de prompts. Tá? Então, veja, o prompt também é uma grande falha ou uma grande porta de entrada. Tá? 56% dos testes de injeção de prompt contornaram com sucesso medidas de segurança. O que é isso aqui? É testar o prompt, verificar se é um prompt válido ou não. Né? Então, aqui a gente olha para a conscientização, para as principais preocupações e as oportunidades. A gente está falando aqui de conscientização. 39% não tem conhecimento e presumem que as ferramentas são seguras. A gente está falando de usuário. Na maioria das vezes, desconhece os riscos de segurança. 15%. Clientes do básico, mas sem clareza sobre a exposição real. 17%. Moderadamente cientes, mas precisam de orientação. Eles sabem que é um risco, mas não sabem como se proteger. Altamente ciente de risco de forma proativa. Somente 10% das companhias, ou 10%, têm a consciência de que isso é um problema, ou de que isso é uma ação que precisa ser tratada. É um horizonte que alguns chamam de mar azul quando a gente olha para essa solução, que até então são poucas companhias que olham para proteção de inteligência artificial. Principais preocupações: 30% com a perda de controle de informação confidencial, os outros 30% com vazamento e exposição dos dados, 16% com uso indevido do modelo e resultados inseguros. Então, não significa que aquele dado que você recebe da inteligência artificial, ele é seguro em 100%. Tá? A introdução de novas vulnerabilidades, aqui eu comentei sobre o prompt malicioso, e 10% de lacunas de conformidade regulatória, falando de LGPD. Quais são as oportunidades que a gente tem olhando para isso? 24% mais trabalho de consultoria e conformidade, 21% de receita de segurança gerenciada, 19% de serviço diferenciado, impulsionado pelo GenAI, conquista de novos clientes em busca de uma orientação ou em busca de uma forma de proteção desse dado, e 17% de projetos acelerados de nuvem de dados. É importante que vocês tenham essas informações, que são os percentuais. Vejam, hoje a gente tem muito mais oportunidade do que risco. Mas como a Acronis protege você? Como a Acronis tem essa entrega para você? Primeiro, que é de forma simples e rápida, tá? A gente permite uma visibilidade desta informação, uma visibilidade do que você está trafegando dentro dentro do seu ambiente, tá? Então, tudo que você trafega dentro do seu ambiente, quais são as inteligências artificiais que estão sendo consumidas, o que as pessoas têm utilizado, o que elas não têm utilizado. Você consegue ter esta visão, coisa que você não tem. Hoje em dia, normalmente, as companhias não têm proteção de dados confidenciais para interação com IA. Então, significa dizer que um usuário começa a não ter autorização para compartilhar determinadas informações com a inteligência artificial. Isso significa dizer que ele não vai conseguir utilizar aquilo que ele está falando de dados confidenciais, como o PII ou PADI, que são informações pessoais, informações de indivíduo, tá? E também a prevenção de prompts prejudiciais e abuso da inteligência artificial, que é aquilo que eu comentei com vocês, que aconteceu recentemente com o nosso STJ. Tranquilo aqui, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem
qualquer observação, fique à vontade. A aba aqui de perguntas e respostas, ela está disponível para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, e se for, dependendo do que for, eu respondo para vocês, senão a gente responde lá ao final, tá bom? Seguindo aqui, visibilidade e monitoramento de uso, é aquilo que eu comentei com vocês. Eu consigo, através da tecnologia e do agente da Acronis, entregar para vocês uma informação de quem é, quantas inteligências, quantas visitas a sites de inteligência artificial ocorreram naquele período, quantos devices utilizaram aquela inteligência artificial, qual foi o maior utilizador da inteligência artificial e qual foi a inteligência artificial mais utilizada, tá? E aí eu consigo relacionar todas elas que estão aqui, te dar um percentual ali daquelas máquinas que utilizam mais e consigo te dar os detalhes de utilização destas máquinas, tá? Assim como os alertas que fazem parte dessa entrega também, tá? Mas basicamente o que eu monitoro é ferramenta de IA paralela dentro da organização, ao ponto de você, em algum momento, quando a gente estiver falando de EDR da Acronis, você consegue bloquear a utilização dessas inteligências artificiais. Por exemplo, a minha companhia, ela só pode utilizar o chat GPT e utilizar o Copilot. Legal. Dá para eu fazer um bloqueio de URL das outras companhias, das outras inteligências artificiais? Sim, é possível, mas aí a gente está falando de uma entrega conjunta entre EDR e GenAI, ok? Aqui a gente está falando só do monitoramento, tá? E também você consegue extrair relatórios, tá? De forma manual, ou, se você quiser, tem uma facilidade no portal da Acronis, onde você programa receber esses relatórios semanalmente, quinzenalmente, uma vez por mês, com todas essas informações que a gente está falando aqui, tá? Por que que a Acronis olha hoje para a visibilidade e monitoramento de uso? E por que que a gente já não olha para o bloqueio? A gente vai ver agora, o bloqueio está mais para frente. Mas é importante que você conheça aquilo que acontece dentro do seu ambiente. Não só bloqueie, mas saiba aquilo que está acontecendo dentro da companhia. Tá? Importante dizer que eu consigo aqui bloquear essas informações, tá? E o usuário ele vai receber um pop-up como este aqui, este exemplo que está na tela. Sua operação foi bloqueada, o GenAI bloqueou as informações sensíveis. Por favor, procure o seu administrador de sistema. Então, a pessoa aqui, como esse exemplo que está na tela, ele tentou mandar informações como número, nome, telefone e datas em documentos pessoais, ele foi bloqueado de fazer esse compartilhamento, tá? Quais são os classificadores que nós utilizamos dentro do GenAI? PII, PHI, PCI, DDS, tá? Marcados como confidenciais, tá? Então, tipos de dados, formato de texto, documento, apresentação, planilha, dados confidenciais em imagem. Então, olhamos tudo. Não adianta tirar um print lá, mandar que vai passar, porque não vai passar, tá bom? Aqui um outro ponto. Evitamos a transferência não autorizada para que você melhore ou adapte o seu negócio. O que é importante aqui, eu tenho dois módulos. O modo de apenas detectar, e aí eu vou fomentar aquele meu painel de gestão. Eu tenho visibilidade, eu não interrompo, eu só visualizo. E depois eu tenho o modo bloquear. O que é o modo bloquear?
ele já passa para ter um controle mais rígido, que normalmente as companhias fazem. Rodam aí 15 a 20 dias para entender qual é a característica da utilização, sem antes bloquear, somente no modo de detecção. Passou esses 15 dias, você entendeu por onde as pessoas utilizam as inteligências artificiais e como eles utilizam. A partir daí, você vira para um modo bloquear. Uma vez que você virou para o modo bloquear, tudo aquilo que as pessoas fizerem de errado já vai estar bloqueado e você já vai saber o motivo ou por onde que essas pessoas estão tentando fazer vazamento de dados. A prevenção, isso aqui é muito bacana, a prevenção de prompts, de prejudiciais e abuso de inteligência artificial. O que a gente olha aqui, né? Então, a gente olha e inspeciona os prompts para detectar aqueles que são prejudiciais ou aqueles que têm alguma ação prejudicial embutida dentro daquele prompt, né? Então, um conteúdo externo que o usuário ele pegou em qualquer meio, grupos, grupos de relacionamento, internet, qualquer coisa, ele vai tentar jogar na inteligência artificial, ele não vai conseguir. A gente vai, da mesma forma, a gente vai bloquear essas informações. Tá? Então, de novo, a gente tem o modo de detectar e o modo de bloqueio. Rodrigo, eu posso colocar o modo de detectar quando a gente fala de vazamento de dado e o modo de bloquear quando a gente já olha para o momento de prompt? Sim, dá para ser feito. Tá? Rodrigo, um outro ponto. A gente consegue utilizar o bloqueio do aplicativo instalado em máquina? Sim, conseguimos fazer o bloqueio tanto daquilo que é instalado em máquina, quanto aquilo que é utilizado em internet, no site ali, no navegador, ok? Tanto para vazamento de dados, quanto para injeção de prompt. Nós entregamos todos os logs e os registros dos eventos, tá? Então a gente entrega ali todas as violações da política de proteção. Eles vão ser registrados com data, tipo do evento, vazamento do dado ou injeção de prompt. Por mais que você bloqueie, você tem esse dado para você utilizar ou tem esse dado para você guardar. E aqui é um exemplo, você tem data, hora, o tipo do evento, a máquina, o cliente, a aplicação e o status, se foi bloqueado ou não, tá? E aí você tem os outros que foram utilizados, né? Então, Rodrigo, quer dizer que eu estou mapeando e eu posso ter todos os logs independente da utilização, independente do bloqueio? Sim, você vai ter o log de utilização, tá? O dispositivo de origem, cliente afetado, a ferramenta que foi utilizada e o status, tá? Pessoal, é uma solução um tanto quanto simples, mas também é uma solução bastante complexa e uma solução bastante tem bastante fit com o que a gente entrega hoje, tá? Então, queria abrir para vocês, acho que o Lucas ele colocou uma pergunta aqui no chat. Lucas, deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta. Para empresas que têm Suite 365, utilizam Copilot na versão básica. Os dados são utilizados para aprendizagem e são tornados públicos? Sim, também são utilizados, também são tornados públicos quando você usa o Copilot, independente da forma como você está utilizando, tá? Tem uma abinha lá onde você escolhe Work ou Web. Se você usou Web, os seus dados estão publicados, tá? Então, a ideia é que a gente proteja, inclusive, a aprendizagem desta informação.
Um outro ponto que eu não comentei, mas vale a pena lembrar, se você estiver utilizando um Copilot para você montar um servidor de CMD, um servidor onde você vai colocar os seus dados da companhia e para que você possa utilizar como um chat GPT interno ou um Copilot interno com base nos seus dados, também é possível de proteger utilizando o GenAI, ok? Então, não só a gente olha para os aplicativos, como a gente olha para tudo aquilo que está em comunicação com a internet, mas também olhamos para tudo aquilo que está dentro de sites dentro de servidores de CMB, ok? Pessoal, tem mais alguma dúvida, mais algum ponto? Fiquem à vontade. A ideia é que a gente tire a dúvida de vocês e entenda o que a gente está entregando aqui faz sentido para vocês. Tem mais alguma coisa aí, Gui? Boa. Não, acho que do mais é isso. Tá até inclusive interessante reforçar com o pessoal. A gente está fazendo uma sessão especial, né? Então, essa é a primeira sessão. Daqui 15 dias a gente vem de novo falando um pouquinho do DLP da Acronis, né, Rodrigão? Que é um complemento Perfeito. ao GNA, a gente pode chamar assim, né? Eles não se anulam, mas sim se complementam, né? Então a gente vai ter essa segunda sessão falando mais especificamente do DLP, que a gente aí sim a gente já tem bastante controle do que fazer, o que que pode, o que que não pode, aonde vai. Perfeito. O Lucas, ele colocou mais uma pergunta aqui, vou ler e responder para ele, tá? É, Boa. para que esse monitoramento aconteça, é instalado um agente na máquina? Sim, é instalado um agente na máquina, tá, pessoal? Então, para que a gente tenha essas informações, todos aqueles endpoints que você precisa ou que você deseja monitoramento, é necessário que você faça a, a instalação do agente da Acronis naquela máquina. Maravilha. Pessoal, até roubei a tela do Rodrigão, coloquei aqui um pouquinho dos contatos da Contego, tá? Então, poxa, quero ver um pouco mais de perto o GNA da Acronis, quero ver como que funciona, ver funcionando na prática, né? Podem ficar à vontade, tem o nosso telefone aqui, tem o nosso e-mail comercial, podem ficar à vontade para entrar em contato conosco, a gente consegue agendar tanto uma demonstração da ferramenta para vocês verem ela rodando de fato, quanto uma POC no ambiente de vocês, né? Para daí já dentro do caso de uso específico da companhia de vocês, a gente consegue organizar isso, tá? E aproveitando também para falar que nós da Contego conseguimos gerenciar as ferramentas da Acronis, como eu tinha comentado no começo, a gente não apenas vende o licenciamento, né? Não apenas vende a solução, mas a gente entrega serviços gerenciados em cima dessas soluções também, tá? Pessoal, mais alguma pergunta pro nosso especialista aqui? Tem mais alguma coisa que vocês queiram saber? Tanto relacionado à ferramenta em si, quanto o contexto de Shadow AI, como a Acronis consegue auxiliar, quais são os perigos? O Rodrigão já falou um pouquinho sobre, mas se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram saber, a gente está à disposição aqui para escutar e orientar e responder o que precisar, tá bom? Rodrigão, aguarda mais uns minutinhos, ver se o pessoal aparece mais alguma dúvida. Inclusive, pessoal, futuramente apareceu alguma nova dúvida, querem saber alguma coisa que de repente agora não veio na cabeça, mesma coisa. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco aqui pelos contatos que estão aqui na tela, que a gente claramente vai estar à disponibilidade aí para auxiliar vocês, tá bom? Maravilha. Show de É, bola. Rodrigão, mais alguma coisa que você queria acrescentar aí? cara, é isso. Só para a gente só me colocar à disposição, assim como o Guilherme. Se vocês precisarem de qualquer ação, se vocês precisarem de qualquer informação, contem com a gente.
A gente está à disposição aqui para fazer uma apresentação ou dar no ambiente de vocês, ou apresentar para quem de direito essa solução. Perfeito, pessoal. Então, novamente, a gravação desse webinar vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube e o material será encaminhado para vocês por e-mail, tá? Para vocês consigam rever a apresentação, dar uma olhada no material, vai ser disponibilizado aí para vocês. Rodrigo, agradecer sua presença, show de bola aí a apresentação Imagina, eu que agradeço a e oportunidade. maravilha. Daqui 15 dias estamos aí de novo, né? Estamos juntos para falar de DLP, que é Perfeito. uma solução que vai totalmente de encontro ao que a gente está falando aqui de proteção de dados, né? Então, não adianta só proteger com inteligência artificial, mas precisamos também olhar para o DLP, que é uma solução tão importante quanto a proteção do GNR. Maravilha, Rodrigão. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de vocês nessa tarde aqui conosco e nos vemos nas próximas. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Boa tarde.